esquerda. Deixa-me dizer isto assim, sabe porquê? O Luís Montenegro tem sido sempre assim. Não, sabe, a mim, não é a mim que me prejudica, nem ao Chega. Sabe quem é que está a prejudicar? É o país, porque está a ser o idiota útil da esquerda. Esta é a direita que a esquerda gosta. Why are you gay? A minha avaliação também é bom para Luís Montenegro e mau para André Ventura. Eu, para já, acho que não foi um debate com grande nível. Bem, já sabia que André Ventura desce sempre. André Ventura não há regras que se respeitem, está sempre a interromper. Habituem-se. Diz que o oponente, e neste caso o líder de um partido democrático, de traição. A dizer aos extremistas que estão nas polícias que há infiltração de movimentos próximos do Chega. Se André Ventura fizer os debates todos como tem feito até agora, é quase impossível dar-lhe mais do que mau, porque, repara, André Ventura tem uma estratégia que é a estratégia do pica-miolo. You are gay. A questão é que eu acho que ele agora está tão eficaz a fazer isso. Não é eficaz, cansa, já ninguém está a ouvir nada do debate. Lesbian? Eu acho que isto vai para lá do populismo, isto já está no nível da desonestidade intelectual. Homosexual? Isto é enganar as pessoas. Uma parte significativa do que André Ventura disse neste debate é mentira. How can I describe you? André Ventura nunca conseguirá fazer um acordo a quem chama prostituta política. somos contra o sistema. É porque ninguém se quer sentar ao seu lado. Ainda bem. E ninguém se quer sentar ao seu lado por causa das suas posições racistas e xenófobas. E o que eu tenho visto de André Ventura e vi hoje na apresentação do programa eleitoral dele obriga-me a dizer que ele de facto tem que ser contido. Não apenas porque as suas ideias são antidemocráticas e contra o Estado de Direito, mas pior do que isso, porque mais perigoso que o antidemocrata é um demagogo. E André Ventura é um demagogo perigosíssimo. You're fake news. Quem é que vai ser o 40º deputado do Chega? Vão buscá-lo a uma valeta que sabe ler e escrever? Sabe falar em público? Tenho dificuldade em acreditar nisto. Já sabíamos que ia ser frouxo na luta contra a corrupção. Mas sabemos não sou frouxo, também sabemos que na habitação. Mas que linguagem é essa? Eu acho que Pedro Nuno Santos tinha o desafio de manter a postura de candidato a primeiro-ministro sem descer para uma luta na lama com um populista. O Chega que não tem soluções. Promete tudo, mas não tem verdadeiramente soluções para resolver o problema da habitação. Como não tem para nada. E o que funcionou, André Ventura quer reverter. Ai, que horror! Porque na realidade é um programa irrealizável e irresponsável e que não é verdadeiro. É um fascista. O Chega não é um problema só da AD, eu acho que o Chega é um problema do país. De que estamos perante uma força que é estruturalmente antidemocrática. Como é que é possível? Há muitas responsabilidades pelo crescimento do Chega. Sim! De toda a gente, incluindo os mídia, que acabaram a levar ao colo este partido. Eu dei mal a André Ventura, que a estratégia de André Ventura é sempre a mesma, e como é sempre a mesma, a minha nota também é sempre a mesma. Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, Hi Barbie! Mistura tudo. Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Quando se sente encurralado num tema, começa a falar de outra coisa, como se estivesse a falar da mesma coisa. Adora clipping, ou seja, a estratégia é sempre igual. Heil Hitler! Está estafado, não posso dar mais do que mal a André Ventura, porque a estratégia dele e a tática dela Está a ficar obsoleta. E agora, se quer dizer ao país que o seu filho anda numa escola privada, quando passa o ano a defender a escola pública, Rui Tavares, você hoje vai ficar com um epíteto aí em cima, que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vi num debate televisivo. André Ventura, que este foi um debate de uma baixeza política muito grande. E, obviamente, que o grande culpado disso é André Ventura. Shut up, bitch! O facto de André Ventura estar no seu pior e por isso dou-lhe zero. Zero! Porque assistimos a zero. Quer dizer, perante este discurso, isto não é absolutamente possível. Este foi o pior debate de todos. Foi o pior dos que eu assisti. O debate mais desagradável de todos. O debate mais desagradável, o debate mais da lama. Mas isto é pura lama. André Ventura trouxe todo aquele lixo que a gente sabe que o cobre, não é? De cima a baixo. Quase ignorarem André Ventura, tratarem-no como uma criança, porque de facto André Ventura presta-se a isso, está-se a prestar o ridículo. A campanha de André Ventura está a ser absurda, está a ser ridícula, está a ser desesperada. Porque se André Ventura entrou nestas últimas 2 semanas muito insuflado, a achar que iria ter 20%, falou até da possibilidade de ser ele primeiro-ministro. Depois percebemos que há um certo desespero porque as sondagens começam a descer. E André Ventura começa com a história dos rateros. Faz uma manobra de um playbook de Bolsonaro e de Donald Trump, que é um macaquinho de imitação, quer dizer, a tentar descredibilizar os resultados que sairão no próximo domingo com questões de fraude eleitoral, que lança boatos absurdos sobre possíveis entendimentos com o PSD. Várias pessoas dentro do PSD têm dito isso mesmo. E cita Pedro Passos Coelho, Ângelo Correia, Miguel Relvas, eu próprio, mas eu vou-lhe dar mais 2 nomes, por exemplo, Miguel Morgado, Alberto João Jardim, em novembro, quer um, quer outro, disseram rigorosamente isso. Eu vou
vou mais longe. Eu não só defendi estrategicamente, como inclusive tenho falado com o André Ventura. A postura tem que merecer um não redondo por uma razão simples. André Ventura foi prepotente desde o início. Quis ir para o governo, quis ganhar as eleições, depois quis um acordo do governo e agora nesta fase final da campanha voltou a radicalizar o discurso e sobretudo a ser muito desagradável e a ter comentários completamente desnecessários em política. PSD prostituta política. Prova também o desespero de André Ventura e o mais provável também é que o Chega acabe mesmo com um cordão sanitário, mesmo crescendo nas próximas eleições. You sure about that? Quando faltam apenas 5 segundos e a projeção da Católica para a abstenção aponta para uma taxa de abstenção entre os 32% e os 38%. Há 20 anos que não tínhamos uma taxa de abstenção tão pequena. Um destes será o próximo Primeiro-Ministro. A projeção indica que morreram todos. A vitória é de Luís Montenegro, AD. É com elevado sentido de responsabilidade que irei ao Sr. Presidente da República dar nota da nossa predisposição para governar com a representação que o povo português nos confiou. Não falharemos a Portugal. Mas atenção, o Chega mais do que triplica o seu resultado. Podemos ter começado a tarde a aplaudir a queda da abstenção e acabar a noite a lamentar os resultados que essa queda da abstenção provocaram. É possível que consiga conquistar Faro e me parece inevitável que eleja deputados um pouco por todo o país, ultrapassando até os 40 deputados. A pergunta é, ele a figura central destas eleições? Completamente. Remember this day, man, for it will be yours. Mas é possível que esta noite se resuma a que o PS perdeu 40 a 50 deputados, dos quais apenas 10 foram para o PSD e cerca de 30 foram para o Chega. Se for este o resumo da noite, então, de facto, quem hoje vai cantar glória é o líder da extrema-direita em Portugal, André Ventura. André Ventura é o vencedor da noite. E o André Ventura vai fazer tudo para entrar no governo ou para condicionar o governo. E eu diria, tem todo o direito a fazê-lo. Estamos a falar de uma diferença de 20 deputados. Porquê é que André Ventura não tem capacidade ou direito para forçar muitas políticas no governo? Ventura já ultrapassou 1 milhão de votos. O que quer dizer que já duplicou o meio milhão que tinha conseguido nas presidenciais de 2021. Obrigado, Portugal! É um resultado fulgurante do partido de Ventura, é o dado inescapável desta noite eleitoral imprópria para cardíacos. Mas a verdade é que nunca houve este chega na garganta. Sim, mas acho difícil. Está a chegar ao pé do seu quartel-general. Muito obrigado. Chega pode atingir esta noite mais de 20% dos votos. É um resultado absolutamente histórico. Eu gostava de deixar uma primeira nota de agradecimento a todos os que hoje, apesar de todas as adversidades, saíram de casa para votar no Chega. Hoje é o dia que assinala o fim do bipartidarismo em Portugal. E assinala-se também, haverá uma maioria forte à direita para governar. Começa bem por mim, porque sem dúvida que o Chega é o grande vencedor desta noite e agora há que perceber que não é possível traçar linhas vermelhas desta forma a 1 milhão de portugueses. Boa noite. Sabe o que é isto? A conclusão é que os portugueses não gostaram muito de qualquer dos dois candidatos a primeiro-ministro. Nem Pedro Nuno Santos, nem Luís Montenegro. E desviaram esses votos para André Ventura. Exatamente. Isto é um melão. Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. O Chega ultrapassou historicamente 1 milhão de votos em Portugal. 1 milhão de votos em Portugal. Esta é uma vitória que tem que ser ouvida em muitos locais deste país esta noite. Tem que ser ouvida no Palácio de Belém, onde um Presidente da República procurou à última hora condicionar o voto dos portugueses. Os portugueses mais esperam certeza e previsibilidade, é muito importante. Apelo ao vosso voto. Mas este bom povo português sabia o que queria e sabia que não se deixaria condicionar. E disseram direitinho ao Palácio de Belém: quem escolhe o governo em Portugal são os portugueses. Porque os portugueses votaram neste governo. Não é mais ninguém em prol deles. Ao ataque de que fomos alvo toda esta campanha, o partido mais perseguido em toda a história da democracia portuguesa. Hoje eu espero que muitos jornalistas e comentadores estejam a ver este resultado e engulam algumas palavras que disseram em Portugal ao longo dos últimos anos. Porque não são todos.
mas nós assistimos a peças televisivas miseráveis, a ataques jornalísticos sem precedentes a um partido político com um único objetivo, que era fazer diminuir os votos do Chega. Enganaram-se, falharam, nós hoje somos mais de 1 milhão em Portugal. Uma aliança entre um partido que teve uma vitória de pirro, que é o PSD, e um partido que teve uma derrota, é um abraço de 2 náufragos, em que o Chega fica sentado no barco, seguro, e a capitalizar todo o descontentamento que venha a existir. Enquanto se aprova os orçamentos do PSD, se deixa o Chega na bancada a gritar, eles são todos iguais e estão todos juntos. E vai na cabeça e que se vê nos olhos dele. É salta para o colo do PS, como eles sempre fizeram. E é por isso que temos que fazer todos uma reflexão, e em particular o PS, que foi governo, e que eu acho que em muitas ações e omissões, acabou por estar a dar munições ao Chega. Esta vitória esmagadora no Algarve, como é que se admite? I am so sorry to my world. Eu acho que dificilmente podíamos ter pior cenário do que este. Para numa coisa, a AD vence o PS, mas não vence a esquerda. Isso significa que o seu programa de governo e a seguir o seu orçamento precisam que alguém se abstenha. Isto é verdade. Se ninguém se abstiver na oposição... Nem o orçamento passa. Nada, nem o programa de governo. Se houver uma moção de urgência, cai logo. É verdade. Portanto, o André Ventura pode chantagear aqui. E eu, como um homem do 25 de Abril, vejo com tristeza o resultado do Chega. Há naturalmente um aspecto a lamentar com muito significado, que é a subida do Chega, que é todo em todo indesejável. Eu acho que a principal responsabilidade tem a ver com a ambiguidade que o PSD manteve. Em matéria de ruptura clara com o Chega, provavelmente não teríamos chegado a esta situação. Eu, pessoalmente, estava convencido que eles não teriam um significativo, mas nós vamos ter que tirar a lição. Indiscutivelmente, uma subida fortíssima do Chega. Eu acho que é fundamental todos nós analisarmos esse resultado eleitoral. Apresentei a minha demissão. You're fired. Get out of here. And here we O Chega passou de 12 deputados para 48 deputados e ficou em primeiro no distrito de Faro, por vontade do Algarve. André Ventura era primeiro-ministro. Há quem esteja a repensar as férias de verão. Será boa ideia irmos ficar com a pele mais escura para um sítio em que o Chega ganha? Melhor estar sempre a mostrar a marca do fato. Bem, atenção, que esta é que é a minha cor original, atenção! O racismo é um dos fenómenos mais graves do nosso tempo de alienação mental. Isto é uma doença mental. 1.100.000 portugueses votaram num partido que não gosta da nossa Constituição e que é antidemocrático. Que informação dramática. Faz lembrar um bocadinho aquelas crianças que a dada altura têm um amigo imaginário, falam com ele, a ter uma conversa com Luís Montenegro, mas Luís Montenegro não está nessa conversa. Só na imaginação? Ele já está a ter conversas, falamos sobre os ministros que entram, não sei o que dos pedófilos, depois tu dás-me aquilo, isto só na cabeça de André Ventura. E a experiência que nós temos com a bancada do Chega, quando passou de 1 para 12, foi que havia André Ventura e mais 11 bonecos das Caldas, que fazem assim com a cabeça e são claque. Foi para isso que serviram os deputados do Chega até agora. Acho que agora vai haver 47 bonecos mais André Ventura. Vou só mostrar um bocadinho. Pronto, é uma coisa assim deste tamanho. Eu acho que cabe. Venho só entregar aqui uma encomenda para deixar ao cuidado do Anselmo Crespo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tá? Pode ficar assim? Pode. Tá, muito obrigado. Vai numa caixa que, se eventualmente ele não gostar, depois pode meter noutro pacote, e vai numa dimensão que eu creio que é suficientemente grande, mas se ele considerar que é pequeno para aquilo que quer dar utilidade, nos contacte, que nós depois fazemos chegar um maior. Parece uma grande vitória do PSD, foi uma vitória muito pouquinha. E os portugueses disseram no passado domingo uma coisa muito simples. Tem que haver uma convergência de direita entre o PSD e o Chega. Clarinho como a água. Eu não volto a uma televisão a discutir esta conversa. Não vai haver nenhum governo do PSD com o Chega. Ponto final. Ponto. Acabou. Não importa. Não, ouça, não há assunto. Que é essencial para que haja estabilidade, que haja uma sólida maioria política, que é o que neste momento Montenegro não tem. E vamos ver por quanto tempo este governo durará. Bruno Nunes, muito se falou de um eleitorado zangado que votou no Chega, mas isso não virá também com uma enorme responsabilidade na forma como o Chega se vai portar daqui para a frente? Eu acho que cabe. É gente zangada a mais. 1.100.000 portugueses zangados, certamente em consequência daquilo que foram estes últimos anos de governação socialista, mas também muito com o beneplácito do PSD ao longo dos últimos 49 anos. O que é que fará com esses 48 ou mais deputados? Como é que se comportam? Eu acho que cabe. Com o escrutínio feito ao governo, seja
seja ele qual for, como até aqui. Faremos parte de uma solução governativa, assim existe a abertura para negociarmos posições. Não existindo abertura para negociar posições, nós não podemos estar à espera que a determinada altura não querem falar connosco, não colocam um posicionamento para nos estarmos sentados à mesa, mas chegamos ao final disso, mas passem para cá 1 milhão de votos, isso não vai acontecer. Temos o nosso posicionamento que nunca faremos uma traição àquele que foi o nosso eleitorado, que, como disse no início da sua intervenção, é gente que está muito chateada com aquilo que está a acontecer. Tiveram um bom resultado, indiscutível. Um grande resultado. Elegeram muitos deputados, elegeram. Foram escolhidos para governar? Não. Vivam com isso. Não vão estar no governo. Do país. É a estabilidade do país. O PSD não quer um país estável. O PSD prefere juntar-se ao Partido Socialista do que se juntar ao Chega. Prostituta política. A esquerda já está a organizar-se. Já sei que me vai dizer que a direita devia estar também a organizar-se, mas como é que têm olhado para estas movimentações, nomeadamente do Bloco de Esquerda? Estas reuniões nunca existiriam se já houvesse a clareza para o país inteiro que vai haver um governo, que o governo tem maioria absoluta e que durante os próximos 4 anos eles vão ter que aguentar este governo. Tem que se aguentar. Era o que eu faria se tivesse vencido as eleições. Como vem fraqueza... Eu estou preparado para tudo, não há crise. É como na natureza. Vem fraqueza, atacam. E é isso que estão a fazer. Por isso é que a lógica de derrota de domingo já se está a transformar em narrativas absolutamente alucinantes sobre governos que venham a existir em mini-blocos. Quer dizer, vamos contar quem é que tem mais deputados, se é o LIVRE, o Bloco, o PCP e o PS, ou a AD com o IEL e com o CDS. Como se o Chega, com 50 deputados, não existisse. Estou empenhado em dar essa estabilidade. Se ela não for possível, não vou fazer do Chega uma muleta de nenhum governo. Nomeadamente quando esse governo teve a hipótese de ter um contacto, uma negociação, e não o quis fazer. E não podem vir uns meses depois dizer, mas se tivessem o vosso apoio... Mas nós oferecemos o nosso apoio em troca de uma negociação e ninguém o quis fazer. Estamos no início de uma nova legislatura. Acha que também os outros partidos vão olhar para o Chega, enfim, de uma forma um pouco mais normal? Chega, 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 chega.